Antes de você continuar rolando este vídeo, eu preciso que você escute isso com atenção absoluta. O maior erro que as pessoas cometem não é fracassar. É nunca perceber por que fracassam sempre do mesmo jeito. Existe uma força invisível governando suas decisões, seus resultados e até o quanto você acredita que merece vencer. E não é o mundo contra você. Não é falta de oportunidade. É algo muito mais profundo. Napoleon Hill descobriu isso após estudar durante décadas as mentes mais ricas e poderosas de sua época. E o que ele encontrou não está ligado à sorte nem à inteligência acima da média. Está ligado a uma decisão interna silenciosa que quase ninguém toma. Ao longo desta série de capítulos, você vai entender por que algumas pessoas parecem avançar, mesmo quando tudo está contra elas, e por que outras permanecem presas no mesmo lugar, mesmo se esforçando tanto. Mas antes de continuar, faça algo simples e poderoso. Escreva nos comentários: "Eu assumo o controle do meu destino". Não é simbólico, é o primeiro ato consciente de quem para de ser espectador da própria vida. Agora respire fundo, porque o capítulo 1 começa exatamente onde a maioria nunca teve coragem de olhar. Existe um momento específico na vida de toda pessoa bem-sucedida que nunca aparece em entrevistas, livros ou manchetes. Um momento silencioso, sem aplausos, sem testemunhas. É o instante em que ela define internamente quem ela é, antes de qualquer resultado existir. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido, mas quase ninguém entende o peso real dessa ideia. A maioria das pessoas acredita que primeiro vem a confiança, depois a ação. Mas Hill descobriu o oposto. Primeiro vem a decisão interna, depois a mente passa a obedecer. Veja com clareza. Seu cérebro não trabalha para te fazer vencer. Ele trabalha para confirmar aquilo que você já acredita ser verdade sobre si mesmo. Se no fundo você se enxerga como alguém comum, limitado, destinado a ver no que dá, sua mente vai sabotar toda tentativa de crescimento para manter essa identidade intacta. E aqui está o choque. A mente prefere a familiaridade do fracasso ao risco da transformação. É por isso que tantas pessoas começam motivadas e desistem, sabem o que fazer, mas não fazem, sentem que algo trava sempre que estão prestes a avançar. Não é preguiça, é conflito de identidade. Napoleon Hill percebeu que os grandes vencedores fazem algo que parece simples, mas é raríssimo. Eles decidem quem serão mesmo quando o mundo ainda não confirma essa decisão. Essa decisão cria um comando interno silencioso que diz: "Eu ajo como alguém que vence, mesmo antes da vitória". E a partir deste ponto, algo poderoso acontece. A mente começa a buscar justificativas, ideias, pessoas e caminhos para provar que essa identidade é real. É aqui que a maioria falha. Eles querem provas antes de decidir. Os vencedores decidem antes de qualquer prova. Agora pense com honestidade brutal. Quem você tem sido quando ninguém está olhando? A pessoa que espera ou a pessoa que assume? Escreva mentalmente essa resposta, porque ela define tudo. No próximo capítulo, você vai entender por que a maioria das pessoas escolhe, sem perceber, a identidade errada e como isso se torna uma prisão invisível. Existe uma cela onde milhões de pessoas vivem presas, sem grades, sem cadeados e sem vigilantes. O mais perigoso dessa prisão é que ela parece lógica, razoável e até segura. Napoleon Hill chamou essa prisão de crenças aceitas sem questionar. Desde cedo você foi exposto a frases, exemplos e experiências que moldaram o que você considera normal. Normal ganhar pouco, normal se contentar, normal adiar sonhos. E o problema não é ouvir isso uma vez. O problema é ouvir todos os dias por anos, até que o cérebro registre como verdade absoluta. Aqui está o ponto crucial. Sua mente não questiona crenças, ela as executa. Se você acredita que crescer é difícil, ela cria obstáculos. Se acredita que dinheiro traz problemas, ela encontra formas de afastá-lo. Se acredita que não é bom o suficiente, ela evita situações onde isso poderia ser testado. E tudo isso acontece sem você perceber.
Napoleon Hill percebeu algo perturbador ao estudar pessoas que nunca prosperavam. Elas não fracassavam por falta de talento, mas por lealdade inconsciente a ideias antigas. A mente age como um guardião do território conhecido. Mesmo que esse território seja doloroso, limitado ou frustrante, ela o protege porque é familiar. Por isso, quando você tenta mudar, surge um medo sem motivo claro. Aparece a dúvida repentina. A procrastinação se disfarça de cansaço. Não é preguiça, é conflito de identidade. Napoleon Hill descobriu que os grandes vencedores fazem algo que parece simples, mas é raríssimo. Eles decidem quem serão mesmo quando o mundo ainda não confirma essa decisão. Agora, pense com honestidade brutal. Quem você tem sido quando ninguém está olhando? A pessoa que espera ou a pessoa que assume? Escreva mentalmente essa resposta, porque ela define tudo. Você não constrói o novo enquanto continua defendendo o velho. É por isso que tantas pessoas consomem conteúdos motivacionais, mas continuam com os mesmos resultados. Elas se inspiram, mas não confrontam. Agora faça um exercício interno rápido e honesto. Qual ideia sobre você mesmo você nunca questionou? Eu sou assim mesmo. Isso não é para mim. Pessoas como eu não chegam lá. Essa frase não é um pensamento, é uma ordem em execução. Napoleon Hill dizia que o momento mais perigoso da vida é quando o ser humano confunde experiência passada com limite futuro. Se você não desafiar conscientemente suas crenças, você passa a vida inteira obedecendo decisões que nem foram suas. E aqui está a virada. No instante em que você questiona uma crença, ela perde autoridade. Ela ainda existe, mas já não manda. No próximo capítulo, você vai descobrir como instalar uma nova crença dominante, uma que começa a dirigir suas ações automaticamente, sem depender de motivação, força de vontade ou empolgação. Existe um momento exato em que um pensamento deixa de ser apenas uma ideia e começa a influenciar decisões, comportamentos e resultados. Napoleon Hill chamou esse ponto de crença dominante. Não é aquilo que você diz que quer, é aquilo que governa suas escolhas quando ninguém está te observando. Você pode afirmar que deseja prosperar, mas se no fundo acredita que isso é improvável, essa crença silenciosa sempre vence. Aqui está o que Hill descobriu ao estudar os grandes realizadores. Eles repetiam a mesma visão interna até que a mente não tivesse outra opção senão aceitá-la. A mente humana funciona como um tribunal interno. O pensamento que aparece mais vezes, com mais emoção, acaba sendo declarado como verdade. Por isso, não vence quem pensa positivo uma vez. Vence quem insiste na mesma direção, mesmo sem resultados imediatos. Agora, observe algo importante. A maioria das pessoas repete mentalmente dúvidas, medos e fracassos com uma frequência absurda e depois se pergunta por que isso se torna realidade. Napoleon Hill percebeu que repetição emocional cria convicção e convicção cria ação automática. Quando uma crença se torna dominante, você age sem se forçar, você decide com mais firmeza, você suporta o desconforto sem desistir. Não porque ficou mais forte, mas porque sua mente passou a trabalhar a favor, não contra. E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe. A mente não diferencia uma crença criada por escolha de uma criada por repetição inconsciente. Ela aceita o que é mais alimentado. É por isso que Hill defendia algo tão simples quanto poderoso: o uso consciente da autoafirmação com propósito. Não como frases vazias, mas como comandos internos repetidos com intenção clara. Não é dizer "eu quero", é afirmar "isso faz parte de quem eu sou". Quando essa mudança acontece, algo profundo se altera. Você para de negociar com a dúvida. Ela ainda aparece, mas já não decide. Agora pense nisso com seriedade. Quais pensamentos você repete todos os dias sem perceber? Eles estão te treinando para avançar ou te condicionando a recuar? A partir do momento em que você escolhe qual crença alimentar, você escolhe o rumo da sua vida.
No próximo capítulo, você vai entender por que a maioria abandona a nova crença antes que ela se torne forte e como atravessar exatamente o ponto onde quase todos desistem. Existe uma fase inevitável em qualquer processo de transformação em que nada parece funcionar. Você decidiu mudar, ajustou a mentalidade, passou a pensar diferente, mas os resultados ainda não vieram. Napoleão Hill identificou esse momento como o teste da persistência invisível, e é aqui que a maioria volta atrás, não porque esteja no caminho errado, mas porque interpreta o silêncio como fracasso. Veja com clareza, a realidade sempre reage com atraso às novas decisões internas. A mente muda primeiro, os hábitos vêm depois, os resultados aparecem por último, mas o ser humano quer confirmação imediata. Quando ela não vem, surge a dúvida. Talvez isso não funcione, talvez eu esteja perdendo tempo, talvez isso não seja para mim. E é exatamente nesse ponto que Hill vazia uma afirmação dura. Muitas pessoas desistem quando estão mais próximas da vitória, não porque faltava capacidade, mas porque faltava resistência emocional ao vazio. O vazio é esse período onde você já não é quem era, ainda não se tornou quem decidiu ser. É uma zona desconfortável, silenciosa e solitária. A maioria foge dela. Os vencedores permanecem. Napoleão Hill percebeu que os grandes realizadores não eram os mais motivados, mas os que continuavam mesmo quando a motivação desaparecia. Aqui está o segredo que quase ninguém entende. Persistência não é insistir com força, é continuar sem drama, é agir sem esperar aplauso, é manter a direção mesmo sem sinais externos. Quando você atravessa esse período, algo muda internamente. Sua mente registra uma nova identidade. Eu sou alguém que não para quando fica desconfortável. A partir daí, desistir deixa de ser opção. E aqui vem a virada mais poderosa. Quando você passa pelo teste da persistência, o mundo começa a responder. Não por mágica, mas porque agora suas ações estão alinhadas, firmes e constantes. O problema é que quase ninguém chega até esse ponto. No próximo e último capítulo, você vai entender como esse processo cria um efeito irreversível, onde o sucesso deixa de ser esforço e passa a ser consequência natural de quem você se tornou. A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo resultados: dinheiro, reconhecimento, liberdade, segurança. Napoleão Hill descobriu algo muito mais profundo. Resultados não são perseguidos, eles são atraídos pelo tipo de pessoa que você se torna. Existe um momento silencioso em que o esforço começa a pesar menos. As decisões ficam mais claras. A disciplina deixa de ser uma luta diária. Esse momento acontece quando sua identidade interna muda. Você não acorda mais se perguntando se vai agir, você simplesmente age. Não porque a vida ficou fácil, mas porque sua mente já se reorganizou em torno de um propósito definido. Hill afirmava que o sucesso sustentável nasce quando o pensamento é claro, a crença é firme, a ação é constante. Nesse ponto surge o que ele chamava de impulso organizado. É quando suas ações começam a se somar, criando um efeito acumulativo impossível de ignorar. Agora, observe algo importante. O mundo responde com mais velocidade a quem já decidiu internamente. Oportunidades aparecem, pessoas certas se aproximam, caminhos antes invisíveis se revelam. Não porque o universo escolheu você, mas porque sua mente agora reconhece e aproveita o que antes passava despercebido. O maior erro é achar que isso acontece de uma vez. Não acontece. A transformação real é silenciosa. Ela se constrói nos dias comuns, nas escolhas pequenas, na decisão de não voltar ao antigo padrão. E aqui está a verdade final de Napoleão Hill. Você não cria sucesso, você se alinha a ele. Quando sua identidade muda, o fracasso deixa de combinar com você. Agora, imagine olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que este foi o ponto de virada.
o momento em que você parou de buscar atalhos e assumiu quem você decidiu ser. Antes de encerrar, faça isso conscientemente. Escreva nos comentários: eu me comprometo com a minha evolução. Esse não é um comentário comum, é um marco psicológico. E se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, porque isso reforça a sua decisão. Inscreva-se no canal, porque aqui continuamos essa jornada. E compartilhe com alguém que ainda não percebeu que o maior poder que existe é o de decidir quem você será e sustentar essa decisão. Lembre-se, você não nasceu para tentar, você nasceu para se tornar.